Olá, queridos alunos. Nesta unidade vamos refletir, sobre o debate conceitual referente aos movimentos sociais. Vejam que a humanidade, ao longo de sua história, desenvolveu a ação social como forma de organização da vida em grupo, algo que foi intensamente valorizado pela modernidade. Sendo assim, eu entendo que os movimentos sociais são formas de organização da sociedade diante de uma forma coletiva de defender interesses, valores e disputas pelos poderes social e político. E para a gente ter uma ideia, o debate sobre os movimentos sociais teve impacto na sociologia, como por exemplo na obra do Lawrence von Stein, que em 1840 analisou o movimento operário e suas reivindicações ligadas às indústrias, e com muitas críticas ao capitalismo. Para a gente também ter uma noção, no século XIX, o ambiente de trabalho na era industrial passou a se constituir enquanto um espaço de sociabilidade, de grande impacto na vida das cidades, e as mobilizações coletivas que começaram a surgir desse contexto tinham como principal ponto a defesa de melhorias nas condições de trabalho. As relações de trabalho ganham, no capitalismo, uma dimensão social fundamental para entender as dinâmicas de funcionamento da sociedade para os indivíduos, para os grupos e também para as instituições políticas, ligadas ao Estado. Então vejam, entre os séculos XIX e XX, nós tivemos poucos avanços na caracterização teórica do que seriam os movimentos sociais. Reinou nesse período a percepção de que eram meras articulações marginais, e alheias ao conjunto da sociedade e que causavam uma desordem nos padrões sociais vigentes à época. Foi assim que a sociologia começou a perceber e a definir também uma ideia de movimento social que trata das ações coletivas de uma forma, portanto, disruptiva, como se fosse um problema para a sociedade. Então, o que eu entendo, o que eu acho importante a gente pontuar, é que os movimentos sociais, as ações coletivas, buscam articular um interesse comum, agindo de forma externa às instituições políticas localizadas na arena estatal. Portanto, ao longo de boa parte do século XX, a sociologia e demais ciências humanas seguiram o entendimento de que os movimentos sociais tinham um caráter irracional, de um comportamento coletivo, como eu acabei de falar, que apresentava práticas sociais à margem do conjunto normal da sociedade. Então eu considero que esse é um ponto muito importante que a gente vai dar continuidade ainda nas discussões dessa unidade 1. Então, o que eu acho importante pontuar para vocês é que a sociologia ela se preocupa do ponto de vista teórico em fornecer, em construir, melhor dizendo, ferramentas analíticas para entender o que faz os movimentos sociais. Podemos entendê-los enquanto agentes coletivos que buscam modificar a sociedade e se utilizam de protestos de rua, abaixo-assinado, fóruns, congressos, ocupações, entre outros, para alcançar os objetivos desejados. Os movimentos, portanto, vivem etapas que se assemelham a ciclos na sua forma de atuar na sociedade, porque sempre precisam manter um tipo de mobilização, que acaba por variar ao longo do tempo, dependendo também dos recursos humanos e materiais disponíveis. Todos os movimentos que assumiram protagonismo na sociedade no âmbito da modernidade tiveram como propósito levar o Estado às suas demandas e lutas, em geral buscando alcançar direitos e políticas públicas. Então, na modernidade, os movimentos assumiram um lugar muito importante, destacado na vida política das sociedades, para além da representação eleitoral, da política do dia a dia, que é organizada nas democracias por meio do voto. Então, o que os movimentos produzem, portanto, é também uma forma de participação política que altera e transforma a maneira como os governos atuam e representam os interesses da sociedade. Sendo assim, eu acho importante a gente pontuar que os movimentos sociais, como um conjunto de ações coletivas que emergem no mundo moderno, tendo como um dos objetivos influenciar o funcionamento das sociedades, partem de uma perspectiva de disputa em torno de interesses e visões de mundo entre os membros que estão na sociedade, nós que vivemos no dia a dia, em grupo. Então, em suma, eu quero estabelecer aqui para vocês que a partir dessa videoaula a gente pode entender que os movimentos sociais se traduzem na ação coletiva de setores da sociedade ou organizações sociais para defesa ou promoção no âmbito das relações de classes e também de cumprir, reiterando objetivos ou interesses que envolvem tanto a busca por transformação, como também de preservação da ordem social vigente.
Então, turma, quando a gente analisa, né, durante o século XX, algumas vertentes que marcaram as explicações sobre os movimentos sociais, a gente pode pensar, em uma primeira ordem, no paradigma clássico, que enfatizou o caráter onômico, né, anormal dos movimentos sociais, né, a partir de um caráter irracional das massas mobilizadas. Vários autores da sociologia e também da filosofia entendiam que os movimentos sociais eram formados por pessoas desgarradas do conjunto de instituições sociais, tais como a família, a religião, trabalho, né? entre outros espaços que a gente convive em sociedade. Então, o paradigma marxista, quando nasce, né, a partir ainda na primeira metade, melhor dizendo, do século XX, se contrapõe a esta vertente e passa a entender que as dinâmicas sociais levavam à criação de movimentos relacionados à esfera econômica da produção, por meio de classes sociais, seguindo, portanto, a base teórica do filósofo alemão muito conhecido Karl Marx. Sendo assim, dois paradigmas marcaram a primeira metade do século XX, com explicações de como os movimentos sociais poderiam ser explicados no âmbito das ciências sociais, mas também da psicologia, do direito e da economia. Mais três vertentes buscaram explicar os movimentos sociais a partir da década de 1970. A teoria de mobilização de recursos, que a gente costuma chamar de TMR, que buscou se aproximar da teoria da escolha racional, mostrando que o movimento social dependia de fatores racionais no envolvimento das pessoas, né? Estabelecendo individualmente uma relação custo-benefício. Temos também a teoria dos novos movimentos sociais, que a gente chama pela sigla de TNMS, que teve vasta contribuição do sociólogo francês Alain Touraine, que analisaram a partir da década de 1970 as mudanças estruturais do Ocidente em decorrências da sociedade pós-industrial. Nas palavras de Lucas Brandão, né, que é em um trecho citado em nosso e-book, a produção industrial e o trabalho perdem a proeminência na organização da vida social, algo que marca, portanto, essa sociedade pós-industrial. O mundo moderno fez com que os autores desta vertente entendessem que os conflitos não estavam mais matizados por bens materiais, sendo predominantes as disputas por questões simbólicas na criação de movimentos sociais soltos, né, daquela morfologia pesquisada até meados da década de 1960 pelo paradigma clássico da irracionalidade, como nós vimos, e também pelos marxistas. Por fim, a limitação inerente à TNMS, né, a teoria dos novos movimentos sociais, partiu da vertente relacionada aos estudos de pesquisadores norte-americanos preocupados em entender o papel dos movimentos sociais enquanto parte da política do dia a dia, né? Se destacando o professor Charles Schiller. E o que é que ele entendia como algo importante, né? Analiticamente, a ideia de que os movimentos sociais devem ser analisados diante de contextos históricos que ajudam na medida que explicam por que os movimentos sociais incorporaram algumas características ao longo dos tempos que os distinguiram de outras formas de política. Analiticamente, o que é que isso significa? Que a história ajuda a transitar o fenômeno dos movimentos sociais aos cenários políticos cambiantes, né, de mudança, que geram oportunidades para o surgimento e permanência dos movimentos sociais ao longo dos tempos. A teoria do processo político, capitaneada por Charles Tilly, aponta para uma análise do quanto as ações coletivas são construídas em interação com a política institucional, seja um partido, governo ou instituições da esfera estatal. E, queridos alunos, eu quero trazer, né, essas reflexões, né, que são necessárias e que, ao mesmo tempo, também são um convite para que vocês leiam o nosso e-book e cheguem à unidade 2 destacando a seguinte questão que deixo como atividade para vocês e que constará no nosso fórum. Como podemos entender e explicar os movimentos sociais brasileiros? Um exercício de reflexão, né, eu deixo agora para vocês, né? Através da memória, qual o primeiro movimento social brasileiro que vem à mente? Agora tente explicá-lo dialogando com duas vertentes teóricas, a dos novos movimentos sociais e a do processo político, né? Essas duas últimas que a gente viu. O uso do e-book é muito importante, em especial dialogando com a unidade 2, né? Mas somente depois de escolher na memória qual movimento social é mais lembrado por cada um de vocês. Um abraço e bons estudos para todos vocês.